Eu nunca vou esquecer o olhar daquela mãe. Ela estava sentada na cozinha, segurando um copo d'água que não bebia, e quando eu perguntei onde estava o filho dela, ela não respondeu. Ela só olhou para mim e começou a chorar. Não era choro de quem não sabe o que aconteceu, era choro de quem já sabia. Essa é a história de uma família que quebrou por dentro, bem antes da tragédia acontecer. Eu sei que esse tipo de história mexe com gente. Eu sou investigador de polícia e se você quiser continuar ouvindo essas memórias com respeito às vítimas e às famílias, se inscreve aqui no canal. Eu ainda tenho muita coisa para contar, muitas histórias marcantes ao longo da minha jornada. Era o ano de 2011. Eu tinha sido chamado para dar apoio numa investigação em Uberlândia, no bairro Tiberi, bairro de classe média baixa, casa simples, gente trabalhadora, o tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde o vizinho sabe o nome do cachorro da casa do lado. Fazia calor naqueles dias. Aquele calor seco de Minas que deixa a garganta áspera e o ar parado. A casa ficava numa rua tranquila, portão verde, muro baixo. Nada que chamasse atenção. Mas quando a viatura parou na frente, já tinha um pequeno grupo de vizinhos parados na calçada. Ninguém falava muito, só olhavam. Eu desci do carro e senti aquele peso no peito. Aquele que a gente sente quando sabe que o que vem a seguir vai doer. Eu entrei pela porta da frente. A casa estava aberta. O primeiro impacto foi o cheiro. Não era só sangue, era uma mistura de ferro com algo adocicado, pesado, que gruda na garganta e não sai. Tinha cheiro de café velho também, daquele que fica horas na garrafa térmica, e um leve odor de sabão em pó, como se alguém tivesse lavado roupa de manhã. A sala era pequena. Paredes com pintura creme, meio desbotada, um sofá marrom de tecido gasto, com aqueles braços estofados que já tinham afundado de tanto uso, uma mesinha de centro de madeira escura, arranhada, com controle remoto em cima. A TV estava desligada, mas ainda quente. Dava para sentir quando passava a mão. Tudo estava arrumado, limpo demais. As almofadas do sofá estavam alinhadas. Não tinha copo sujo, não tinha jornal jogado. Era uma casa onde alguém controlava cada detalhe. Esses detalhes do cenário de onde ocorre o crime já está sendo analisado até para traçar o perfil de quem pode ter cometido o crime, que muitas vezes, em certas situações, é sempre algum familiar. E lá no chão, entre o sofá e a TV, estava ele, o corpo de um homem de 63 anos, eletricista, magro, de ombros largos, pele morena, marcada pelo sol de quem trabalha na rua. Trajava calça jeans azul escura e uma camisa de botão azul clara, meio suja no colarinho e nos punhos. Os pés estavam descalços. As meias brancas, com aquele elástico marcado, estavam dobradas em cima do sofá. Ele estava de bruços, a cabeça virada para o lado esquerdo. E ali, na região do crânio, eu vi os ferimentos. Não eram cortes limpos, eram impactos, afundamentos, o tipo de lesão que vem de pancadas repetidas, com força, com algo pesado e duro. A arma do crime estava a uns 2 metros de distância, uma chave de grifo, ferramenta muito usada por encanador, metal cromado, com cabo emborrachado vermelho e preto, pesada, suja de sangue e de fios de cabelo. Eu me abaixei ao lado do corpo e respirei fundo. Senti o joelho estalar. A idade já cobrava. Olhei para os lados. Não tinha sinal de luta, nem um móvel tombado, nem um objeto quebrado, nem uma marca de defesa nas mãos dele. Isso me disse uma coisa. Ele não esperava, ele foi pego de surpresa por alguém que ele conhecia, alguém que estava ali perto sem levantar suspeita. Eu olhei para trás e vi a porta da cozinha entreaberta. Dava para ver a pia, com 2 pratos ainda molhados no escorredor, restos de comida nas panelas no fogão, arroz, feijão, um pedaço de carne refogada. Almoço, eles tinham almoçado juntos. E algumas horas depois, alguém dessa casa pegou aquela ferramenta e acabou com a vida dele. Eu me levantei devagar, olhei
para a janela. As cortinas estavam fechadas, mas dava para ver a luz do sol tentando entrar pelas frestas. Lá fora, a vida continuava. Criança brincando, cachorro latindo, carro passando. Mas ali dentro, o tempo tinha parado. Eu passei a mão no rosto e senti o suor frio escorrer. Não era medo. Era a sensação de estar diante de algo que não dá para consertar. Algo que foi quebrado para sempre. A perícia já estava trabalhando, fotografando, medindo, coletando. Mas eu sabia que nenhuma foto ia capturar o que eu estava sentindo ali. Aquilo não era só uma cena de crime. Era o fim de uma família. Eu saí da sala e fui até a cozinha. A esposa, ela estava sentada numa cadeira, numa mesa. Uma mulher pequena, franzina, de uns 50 anos, cabelo curto, grisalho, preso com um grampo simples, usava uma blusa florida, daquelas que a gente compra em camelô, e uma calça de moletom cinza. As mãos dela tremiam. Segurava um copo d'água que ela não bebia. Só ficava olhando para ele, como se tivesse esquecido o que fazer. Quando eu entrei, ela levantou os olhos e eu vi ali algo que nunca saiu da minha memória. Não era só tristeza, era vazio. O olhar de quem já não sabe mais o que sentir, de quem perdeu tanto de uma vez que o cérebro ainda não processou, ainda não entendeu que aquilo é real. Eu puxei uma cadeira e sentei na frente dela. Devagar, sem pressa. Dona Maria, menos eu disse. Suave. Eu sei que está difícil, mas eu preciso que a senhora me ajude. Pode fazer isso? Ela assentiu. Bem de leve. Quase imperceptível. Ele saiu cedo. Ela começou, a voz fina, quase sem fôlego. Foi trabalhar. Saiu umas 6 da manhã, sempre saia cedo. Eu fiz o café dele. 2 pães com manteiga, café preto, sem açúcar. Sempre do mesmo jeito. Ela parou, engoliu seco. Os lábios estavam rachados. Ele voltou para almoçar umas 11h30. Eu já tinha feito a comida. Arroz, feijão, bife acebolado. Ele gostava assim. A gente comeu na mesa ali. Ela apontou para a mesinha de fórmica, com 2 cadeiras de cada lado. Conversamos pouco. Ele estava cansado. Sempre estava cansado. Eu olhei para a mesa. Ainda dava para ver o sal e a pimenta. O pratinho com farinha. Tudo no lugar. Depois do almoço, ele foi para a sala menos. Ela continuou. Disse que ia ver um pouco de TV antes de voltar para o serviço. Eu comecei a lavar a louça. Eu ouvi a TV ligada. Era um programa de notícia, acho. Ele gostava de ver notícia. Ela respirou fundo. A voz começou a falhar. E aí, eu ouvi um barulho. Que tipo de barulho? Perguntei. Um baque. Algo pesado caindo. Eu pensei que ele tinha derrubado alguma coisa. Mas depois... ficou quieto. Quieto demais. Ela começou a chorar. Não era choro alto. Era aquele choro abafado de quem tenta segurar, mas não consegue mais. Eu enzuguei a mão no pano e fui ver. E quando eu entrei na sala, eu vi ele no chão. Eu vi o sangue. E eu não consegui me mexer. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu fiquei ali parada. Não sei quanto tempo. Eu só lembrei de respirar quando a vizinha entrou e gritou. Eu esperei ela se acalmar um pouco. Peguei outro copo d'água e coloquei na frente dela. Dona Maria, onde está seu filho? Ela ergueu os olhos. E ali eu vi uma dor diferente. Não era só medo. Era culpa. Eu não sei, ela sussurrou. Ele estava aqui na hora do almoço. Comeu com a gente. Mas depois ele saiu. Disse que ia dar uma volta. Ele sempre saía depois do almoço. Para o meu marido não ficar pegando no pé dele, ele voltou, eu não sei. Eu estava na cozinha. Eu não vi. Ela respirou fundo, tremendo. Mas a chave de grifo era do meu marido. Ele deixou ela no sofá quando chegou, porque ia arrumar um encanamento aqui na minha cozinha, apesar que ele sempre fazia isso. Deixava as ferramentas em qualquer lugar. Eu anotei tudo, cada palavra, cada pausa. Mas o que mais ficou marcado não foi o que ela disse. Foi o que ela não disse. Ela não perguntou onde o filho estava. Ela não disse... ele não faria isso. Ela não defendeu
Ela só chorava e eu entendi que, no fundo, ela já sabia. Eu levantei da cadeira, mas antes de sair, olhei para ela mais uma vez. A senhora tem alguém que possa ficar aqui com a senhora? Alguma irmã? Alguma amiga? Ela balançou a cabeça. Eu só tenho eles dois. E quando ela disse isso, a voz dela quebrou de novo, porque ela não tinha mais ninguém. Ela tinha perdido o marido e o filho, de um jeito ou de outro, também tinha ido embora. Ela ficou ali, sentada naquela cadeira da cozinha, com um copo d'água na mão, sozinha. E eu saí daquela cozinha sentindo um aperto no peito que não passou por dias, porque tem dor que a gente vê e sente na pele. E aquela mulher carregava as duas ao mesmo tempo. O filho tinha 16 anos. Nome: Lucas, estudante do 2º ano do ensino médio. Quieto, segundo os vizinhos, meio na dele. Não dava trabalho na rua, não se metia em confusão, mas dentro de casa a história era outra. Ele tinha saído de casa logo depois do almoço, ninguém viu ele voltar. Começamos a procurar, alertamos as viaturas, falamos com amigos da escola, com conhecidos do bairro, com parentes. Nada. Passaram-se 2 dias, 3 dias. Nada. Até que, na tarde do 3º dia, recebemos a ligação. Um rapaz tinha sido encontrado, sentado em um banco de praça, na zona leste da cidade, a uns 15 quilômetros de distância do bairro Tiberi, desorientado, sujo, com as mesmas roupas do dia do crime. Quando trouxeram ele para a delegacia, era quase 8 da noite. Eu estava lá. Ele entrou devagar, escoltado por 2 policiais. Usava uma camiseta branca, manchada de terra e suor, uma bermuda jeans surrada e um tênis velho, sem cadarço. O cabelo estava bagunçado, cheio de poeira. Tinha olheiras fundas. A pele pálida. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar dele. Ele não olhava para nada. Olhos fixos no chão, como se tivesse vergonha de existir. Os policiais sentaram ele numa cadeira, na sala de interrogatório. Eu pedi para saírem. Queria ficar sozinho com ele. Fechei a porta. Sentei na cadeira da frente. Deixei o silêncio durar. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer pergunta. Ele continuou olhando para o chão. As mãos tremiam no colo. Lucas, eu disse bem baixo. Você está com fome. Quer água? Ele não respondeu. Eu levantei, peguei uma garrafa de água e um copo descartável. Coloquei na frente dele. Ele olhou, hesitou. Pegou o copo com as 2 mãos, como se fosse algo frágil, e bebeu tudo de uma vez. Obrigado, ele murmurou. Era a primeira palavra que ele falava. Eu sentei de novo. Deixei mais um tempo passar. Depois, perguntei: Você quer me contar o que aconteceu? Ele não respondeu, mas os ombros dele começaram a tremer. Levemente, como se ele estivesse segurando o choro há dias. Eu não queria menos, ele disse, a voz saindo rouca, travada. Eu juro. Eu não queria. Eu acredito em você, eu disse. E era verdade. Eu acreditava. Ele levantou os olhos. E ali eu vi uma mistura de medo, culpa e alívio. Como se alguém finalmente tivesse dito que acreditava nele. Ele nunca parava. Menos Lucas continuou, a voz falhando. Não importava o que eu fizesse. Nunca era bom o suficiente. Me conta como era em casa, Lucas. Como era o seu dia a dia? Ele engoliu seco. Passou a mão no rosto e começou a falar. Devagar. Como quem abre uma ferida antiga. Eu acordava cedo, 6 horas. Ele batia na porta do quarto e gritava: Levanta, vagabundo. Todo dia era assim. Ele parou, respirou fundo. Eu tomava café. Às vezes ele estava lá. Às vezes não. Quando estava, ele ficava olhando para mim com aquela cara, sabe, aquela cara de desprezo. Como se eu fosse um lixo. Ele falava alguma coisa? Sempre. Sempre tinha alguma coisa errada. Se eu demorasse para comer, ele dizia que eu era lento. Se eu comesse rápido, que eu era um porco. Se eu esquecesse de lavar a louça, ele gritava que eu não prestava para nada. Lucas mexeu nas mãos. As unhas estavam roídas até a carne. Na escola, eu tentava me concentrar, mas era difícil. Eu ficava pensando no que ia acontecer quando eu chegasse em casa. Que erro ia cometer.
que coisa ele ia achar para gritar comigo. E a sua mãe, ela via isso? Ele fechou os olhos, apertou os lábios. Ela via. Mas ela não fazia nada. Ela só abaixava a cabeça. Às vezes ela chorava depois, quando ele ia trabalhar. Mas na hora ela ficava quieta. Eu anotei. Senti um peso no peito. E as notas? Como estava na escola? Eu tirava notas boas, 7, 8. Mas para ele, nunca era o suficiente. Ele dizia: 8? Seu primo tirou 10. Você é burro ou é preguiçoso? Lucas esfregou os olhos. Estava segurando as lágrimas. Eu gostava de desenhar. Era a única coisa que eu gostava de fazer. Eu desenhava na hora do intervalo, depois da aula. Personagens, cenários. Eu sonhava em fazer faculdade de alguma coisa de desenho. Mas ele viu meus desenhos um dia. Rasgou tudo. Disse que aquilo era coisa de viadinho, que eu tinha que ser homem. Ele respirou fundo, tremendo. Eu parei de desenhar. Eu deixei ele respirar um pouco. Ofereci mais água. Ele aceitou. Lucas, o que aconteceu no dia do crime? Me conta com calma. Ele abaixou a cabeça de novo. A voz saiu quase num sussurro. Foi depois do almoço. A gente tinha comido junto. Eu e minha mãe. Ele estava reclamando de alguma coisa no serviço. Sempre reclamava. Aí ele olhou para mim e perguntou: E você? Fez o que hoje? Lucas engoliu seco. Eu disse que tinha feito coisas da escola. Tarefa. Que tinha feito o trabalho de artes. Que tinha estudado. Ele riu. Aquele riso de tirando sarro. E disse: Estudar? Você não serve nem para carregar minha caixa de ferramentas. Você é um peso morto nessa casa. Ele parou, fechou os olhos com força. Minha mãe não disse nada. Ela só abaixou a cabeça. De novo. E depois? Ele foi para a sala, ligou a TV. Eu fui para o meu quarto. Mas eu não conseguia ficar quieto. Eu estava com uma raiva que eu nunca tinha sentido. Eu desci, ele estava no sofá, de costas para mim, e a chave de grifo estava ali. Do lado dele, Lucas começou a chorar. Não segurou mais. Eu peguei. Eu não pensei. Eu só peguei. E quando ele virou a cabeça, eu bati, ele soluçou e ele gritou. E eu bati de novo. E de novo. E eu não conseguia parar. Eu não conseguia. Ele cobriu o rosto com as mãos e quando eu parei, ele não estava se mexendo mais. Eu respirei fundo. Senti um nó na garganta. O que você fez depois? Eu larguei a chave no chão, eu olhei para ele. Eu tentei chamar. Tentei ver se ele estava vivo, mas não estava. Aí eu saí. Eu não pensei. Eu só saí andando. Andei. Não sei para onde. Dormi na rua. Sentei em bancos de praça, fiquei olhando pro nada. Eu não sabia o que fazer. Por que você não fugiu para mais longe? Ele olhou para mim. E pela primeira vez, ele parecia realmente perdido. Porque eu não tinha para onde ir. Eu fiz mais perguntas sobre a relação com o pai, sobre momentos bons, se teve algum. Ele disse que não lembrava. Perguntei se o pai batia nele. Ele disse que não, que era só grito, só humilhação, só desprezo. Ele nunca me bateu, Lucas disse, olhando para mim. Mas eu acho que dói mais assim. E naquela hora, eu não soube o que responder, porque ele tinha razão. Eu saí da sala de interrogatório mais de 2 horas depois, e quando fechei a porta, eu encostei na parede, fechei os olhos e respirei fundo, porque o que eu tinha acabado de ouvir não era a confissão de um monstro, era o relato de um menino que quebrou, um menino que não tinha para onde ir, e que no momento de desespero fez o que nunca deveria ter feito. Tem casos que a gente investiga, e tem casos que a gente sente. Esse foi um deles. Quando o caso veio a público, Uberlândia se dividiu. Tinha gente que dizia que o menino era um monstro, que tinha matado o próprio pai, que merecia cadeia. Mas tinha gente que dizia que o pai era um tirano, que o menino tinha sido empurrado até o limite, que era legítima defesa emocional. Eu ouvi tudo isso. E eu não julguei ninguém, porque eu vi a mãe, eu vi a mulher que amava os dois, que enterrou o marido e viu o filho ser levado para a casa de reabilitação de crianças
e adolescentes que cometem crimes. Eu vi ela sentada naquela cozinha, com as mãos no rosto, repetindo. Eu não consegui salvar nenhum dos dois. O menino foi julgado como menor. Foi internado, cumpriu medida socioeducativa. Saiu anos depois. Eu não sei o que aconteceu com ele depois disso. Espero que tenha encontrado alguma paz. A mãe continuou morando naquela casa por um tempo. Depois se mudou. Acho que não dava mais para ficar. O caso foi encerrado, confissão, provas, tudo batia. Mas para mim, aquele caso nunca fechou de verdade. Tem famílias que não quebram de uma vez. Elas vão rachando por dentro, sem ninguém perceber. E quando finalmente desmoronam, já é tarde demais. Eu olho para trás e penso, será que alguém podia ter feito algo? Será que alguém viu os sinais? Eu não sei. O que eu sei é que aquela casa, com o portão verde e o muro baixo, guardava uma dor que ninguém de fora conseguia ver. E no dia em que essa dor explodiu, duas vidas se perderam. Uma parou de bater, a outra nunca mais foi a mesma. Tem coisa que a gente não esquece. E aquela sala silenciosa, com cheiro de café velho e sangue seco, é uma delas. Cada família que eu encontrei na minha carreira deixou um pedaço dentro de mim. Eu sei que essa história aqui não é fácil de digerir. Se você quiser dividir sua opinião, sua experiência, ou só deixar uma palavra de respeito às vítimas, escreve aí nos comentários. A gente conversa.